Fala aí, galerinha do sétimo ano. Vamos passar uma revisão rápida agora da importância, né, da África antes dos europeus. Falei isso, foi o nosso segundo vídeo do segundo bimestre, né? Vou falar sobre os tópicos mais importantes que eu falei da aula, né, do nosso segundo vídeo. A importância da história dos povos africanos, gente, pra gente aprender que anteriormente que as primeiras conquistas portuguesas no processo de expansão marítima aconteceram na costa africana. Ela não necessariamente, a história não começa no século XV, né, com a chegada dos portugueses. A história dos africanos ela tem uma coisa muito mais antiga antes da chegada dos portugueses, né? A gente também já aprendeu que o Império constituído no Egito Antigo, né? Porém a África foi um cenário de diversos reinos e impérios. Uma vez o território, gente, possui diversas riquezas naturais, né, que foram fundamentais na consolidação desses reinos e impérios. Também é muito importante também a gente conhecer a história desse território tão explorado pelos europeus, né, gente? Porque a partir do século XV e depois do século XX, né, que mais para frente vocês no nono ano vão ver o quanto a África foi explorada também no século XX, século XIX, século XX. Né? A memória africana, gente, ela é nada mais e nada menos, né, que o continente africano ele possui diversos registros arqueológicos, né? Registros arqueológicos muito importantes para a nossa humanidade, para a gente poder entender, né, um elemento fundamental da sobrevivência da história africana, né, a oralidade, como eu falei com vocês no sexto ano, a história oral, a palavra falada, transmitida para gerações de gerações durante esses séculos todos. É um traço muito comum dos povos africanos. Por isso, gente, por tanto tempo, estão presentes em todo o continente africano, né? A divisão do continente africano, lembrando também que a África é um continente, não é um país, né? Ela equivale a 3 vezes mais do que o território brasileiro. É um território muito extenso, extremamente assim, um território heterogêneo. Tem muita gente, muitas línguas, né? Muitos povos que habitam dentro desse continente, né? Diversas paisagens, diversas sociedades e cultura. Por isso, de uma forma geral, o continente africano ele é dividido em África setentrional, como eu já falei com vocês, né? E África subsaariana. Já falei sobre isso no nosso segundo vídeo, né? A setentrional ela abrange o norte do continente, né, e tem como principal característica de sua região praticada tomada pelo deserto do Saara. E a subsaariana é a região localizada abaixo sul, deserto do Saara, né? Os principais reinos e impérios da África subsaariana, gente, a gente estudou a civilização da África, né, setentrional, o faraonato do Egito, isso no sexto ano, né? É importante a gente focar também nos principais reinos e impérios desse território localizado abaixo do deserto do Saara, né? A gente só foca no Egito, mas a gente também tem que falar também dos outros territórios coexistentes dentro desse continente, né? Então eu vou falar com vocês sobre o Império de Gana, né? O Império se desenvolveu aproximadamente dos séculos 4 e 12, né? Porém, o seu apoio político e econômico ocorreu nos séculos 9 e 11. O Império de Gana, gente, ele é considerado o Império Negro mais antigo. E isso, gente, porque ele tem forte poder mais importante dos reis de Gana, né? Era o ouro era extremamente abundante dentro dessa região. Eu coloquei o mapa para vocês, acho que no outro vídeo, se eu não me engano, né? No século XV, gente, quando os europeus conquistaram o continente americano, o principal fornecedor do ouro para a Europa foi o Império de Gana. O ouro, a economia, a região baseada na cobrança de impostos, né, da pecuária e da agricultura. A principal cidade ganense, gente, era Kumbi-Salé. Império Mali. O Império Mali, gente, ele nada mais nada menos que o declínio, né, depois do declínio de Gana, no século XII, até o século seguinte, por volta de 1235, né? Em Sudiata Keita, em 1217 e 1255, que articulou o povo o povo mandinga, né? Principal etnia malinese, né? Que dominou a região, né?
Outro império também que eu quero deixar destacado com vocês é o Império Songhai. O Império Songhai, gente, embora tenha durado pouco tempo, foi muito importante, pois ele se consolidou como um dos responsáveis pelo comércio da África Central. Assim também como o Império Mali, o Império Songhai também prosperou na economia e na exploração do ouro e do sal. Outro império que eu quero falar com vocês é o Reino do Congo. O Reino do Congo é formado pela segunda metade do século XIII, a partir da união dos povos bantus, e esses diversos povos comunicavam através de dialetos derivados do idioma Kikongo, que até hoje o idioma Kikongo ele é bem estudado e também foi trazido aqui para o Brasil, o Congo e o Kikongo, A gente também pode considerar uma das principais heranças africanas que tem a nossa sociedade é o idioma. O português, que é falado no Brasil, possui diversas palavras derivadas do idioma de dialeto africano. A gente também tem diversos grupos, palavras de origem africana, que fazem parte do nosso idioma. Como eu falei com vocês no outro vídeo, a gente poderia fazer uma pesquisa sobre isso, Também tem um instrumento que é bastante usado nas escolas de samba, que é o agogô, que ele é um instrumento africano, e também é uma palavra africana também, Para a gente fechar, eu queria falar com vocês que a resistência africana, ela se dá até hoje devido à baixa precariedade de sobrevivência que tem nos povos, não só em todos, mas nos reinos de Congo, Angola, Luanda, Luango e por aí vai, A resistência da África, também aqui no Brasil, ela é bem resistente, porque as pessoas veem a resistência da África como um ponto negativo, mas não. A questão do africano aqui no Brasil tem que ser vista como uma forma de resistência, uma forma bonita de se ver, porque o negro antigamente já foi taxado de formas extremamente grosseiras e absurdas. A gente tem que olhar para trás do seu passado até hoje, para a gente poder levar isso a sério, mas com mais respeito e mais carinho. É importante a gente estudar a África, que a África é o berço da humanidade, e para a gente poder entender melhor. Ok, galerinha? Qualquer coisa, tô lá no grupo, só vocês falarem comigo, tá bom? Fiquem em casa e brevemente estaremos de volta. Fiquem com Deus.